A mansão Ferraz brilhava no topo da colina como uma coroa de diamantes. Era a noite da festa de caridade anual, o evento mais esperado pela alta sociedade. Dentro do salão principal, o luxo era quase um insulto. Lustres de cristal gigantes derramavam uma luz dourada sobre os convidados, que desfilavam com suas joias e vestidos de grife. O som era uma mistura de risadas altas, taças de champanhe batendo umas nas outras e uma orquestra tocando uma música suave que ninguém realmente ouvia. No centro de tudo, como uma rainha em sua corte, estava Patrícia Ferraz. Com um sorriso perfeito e um vestido vermelho que custava mais que um carro, ela era a anfitriã ideal, a imagem da riqueza e da elegância. Ao lado dela, sempre um passo atrás, estava seu marido, Marcos. Ele sorria, apertava as mãos certas, mas seus olhos pareciam cansados. Era o herdeiro da fortuna, mas todos sabiam que quem mandava ali era Patrícia. Ele era uma sombra pálida da esposa, um homem que parecia ter trocado a própria espinha dorsal por uma vida de conforto e luxo. Patrícia, por outro lado, estava em seu elemento. Ela dava ordens aos garçons com um simples olhar, elogiava o vestido de uma rival com um sorriso que não chegava aos olhos e posava para os fotógrafos com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. A festa era um teatro e ela era a atriz principal, a diretora e a dona do teatro. Enquanto a festa barulhenta acontecia no andar de baixo, o segundo andar da mansão era um santuário de silêncio. Em um quarto decorado com anjos e nuvens pintados no teto, a babá terminava de colocar os gêmeos recém-nascidos para dormir. Os dois berços, feitos da madeira mais cara, eram como pequenos tronos para os novos príncipes da família Ferraz. A babá ajeitou os cobertores, ligou a babá eletrônica, um aparelho moderno com câmera e sensor de movimento, e saiu do quarto na ponta dos pés, fechando a porta com um cuidado infinito. Os bebês, alheios à festa e à fortuna que os esperava, dormiam em paz. Suas respirações suaves, sendo os únicos sons no silêncio do berçário. A imagem dos bebês dormindo aparecia nítida na tela da babá eletrônica, que ficava em uma mesinha no quarto dos pais. Mas ninguém estava lá para olhar. Patrícia e Marcos estavam ocupados demais, sendo os anfitriões perfeitos. A segurança de seus filhos estava delegada à tecnologia e aos empregados, como tudo em suas vidas. Eles amavam os filhos, claro, mas de uma forma distante, terceirizada. Os bebês eram mais um símbolo de status. A nova geração da dinastia Ferraz. Naquela noite, eles eram apenas um detalhe, uma responsabilidade deixada para depois, enquanto a importante tarefa de aparecer para a sociedade estava em andamento no salão principal. Longe do brilho e do glamour, nos corredores de serviço da mansão, Ana empurrava seu carrinho de limpeza. Para os convidados, ela era invisível. Uma sombra de uniforme cinza que aparecia para limpar um copo quebrado ou secar uma poça de bebida derramada e depois desaparecia. Ana já estava acostumada. Era o seu trabalho, ser invisível, apagar os rastros da passagem dos outros. Ela ouvia as risadas, a música, e tudo aquilo parecia vir de um planeta diferente. Ela não sentia inveja, apenas uma distância enorme. O mundo dela era feito de cheiro de desinfetante, do barulho de suas próprias botas de borracha no chão polido e de uma solidão silenciosa. Ela era órfã, tinha crescido em um lar para crianças. Por isso, sentia uma coisa especial pelos pequenos, um instinto de proteção que vinha do fundo da alma. Sabia que os gêmeos dos patrões estavam dormindo no andar de cima e, de vez em quando, olhava para o teto, como se pudesse garantir que eles estavam bem. Era uma preocupação boba, ela sabia. Eles eram as crianças mais protegidas do mundo, com babás e seguranças, mas ela não conseguia evitar. Para ela, uma criança era uma criança, fosse rica ou pobre. Um ser pequeno e indefeso que precisava de cuidado.
Era um sentimento que ninguém naquela festa parecia compartilhar. A festa estava no auge. Dom Fernando, o patriarca da família, um homem de aparência séria que raramente sorria, fez um discurso. Falou sobre a importância de ajudar os menos afortunados, enquanto seus convidados, pingando ouro e diamantes, aplaudiam educadamente. Patrícia estava ao lado dele, sorrindo, a imagem da nora perfeita. Depois do discurso, a música ficou mais alta, mais animada. Foi quando a primeira coisa estranha aconteceu. As luzes de todos os lustres de cristal piscaram. 1, 2 vezes, e depois voltaram ao normal. Houve um ó geral da multidão, seguido de risadinhas nervosas. Uma pequena queda de energia, disse Patrícia ao microfone rindo. Até a nossa mansão tem seus soluços. Mas Ana, que estava perto da cozinha, sentiu outra coisa. Um cheiro fraco, quase imperceptível, mas que ela conhecia. Cheiro de fio queimado, de plástico derretendo, não era cheiro de comida. Ela olhou para os outros empregados, mas ninguém parecia ter notado. Estavam ocupados demais, correndo com bandejas para cima e para baixo. Ana ficou inquieta. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. A piscada das luzes, o cheiro estranho. Eram sinais pequenos, mas perigosos. Ela olhou novamente para o teto, na direção do berçário. A preocupação boba de antes começou a se transformar em uma ansiedade real. Um nó frio se formando em seu estômago. O cheiro começou a ficar mais forte. Agora, alguns dos convidados mais próximos da cozinha também começaram a notar. Eles torceram o nariz, olharam ao redor. Que cheiro esquisito é esse? Perguntou uma mulher, abanando o leque. Patrícia ouviu e fez um sinal discreto para o chefe da segurança, que começou a andar discretamente para os fundos da casa, para investigar. Mas a discrição acabou ali. Um dos garçons saiu correndo da cozinha, com o rosto pálido de pavor. "Fogo!" ele gritou. "Tem fogo na cozinha!" A palavra pairou no ar por um segundo, e depois o inferno começou. O que se seguiu foi o caos absoluto. O primeiro grito foi o gatilho. A orquestra parou de tocar. As risadas se transformaram em berros de pânico. A multidão elegante, de repente, virou um bando de animais assustados. E então, o som mais terrível de todos rasgou o ar, o alarme de incêndio. Um som agudo, ensurdecedor, intermitente que parecia gritar: perigo, perigo, perigo. A fumaça, que antes era só um cheiro, agora começava a sair em rolos escuros por baixo da porta da cozinha. As luzes de emergência se acenderam, lançando uma luz fantasmagórica e assustadora sobre a cena de pânico. A festa de caridade tinha se transformado em um pesadelo. As pessoas começaram a correr para a saída principal, em um pânico cego. O verniz da civilidade desapareceu em um instante. Homens de smoking empurravam senhoras para o lado. Mulheres de vestido longo tropeçavam e eram pisoteadas. Saltos altos se quebravam. Taças de champanhe se espatifavam no chão, criando um tapete de cacos de vidro. Ninguém ajudava ninguém. Era cada... A luta pela sobrevivência mostrou a verdadeira cara de todas aquelas pessoas. E a imagem era feia, egoísta e desesperada. A caridade do discurso de Dom Fernando tinha sido a primeira coisa a queimar. Ana foi pega no meio da correria. Ela foi empurrada, espremida, mas conseguiu se manter de pé. Seu primeiro instinto foi correr para a saída de serviço, o caminho que ela conhecia bem. Era o caminho mais seguro para ela. Mas, enquanto era arrastada pela multidão em pânico, seus olhos não se desgrudavam do teto. A escada principal, que levava ao segundo andar, já estava começando a ser tomada pela fumaça que subia. E em sua mente, uma única imagem se repetia sem parar. A imagem de 2 berços de madeira cara, com 2 bebês indefesos dormindo em paz, alheios ao inferno que se formava logo abaixo deles. Ela viu Patrícia e Marcos sendo levados pelos seguranças em direção à saída.
Eles estavam apavorados, gritando. Eram os pais. Eles certamente iriam subir ou mandar alguém subir. Era o óbvio a se fazer. Nenhum pai ou mãe no mundo deixaria seus filhos para trás. Com esse pensamento, Ana conseguiu se desvencilhar da multidão e correu para a pequena porta de serviço nos fundos, a sua rota de fuga. Ela precisava sair, respirar ar puro, e de lá de fora ela veria os pais com os bebês nos braços, sãos e salvos. Tinha que ser assim. Não havia outra possibilidade no universo. Enquanto corria pelo corredor de serviço, o barulho da festa sendo destruída ficava para trás, substituído pelo som assustador do fogo, que agora rugia como um animal faminto dentro das paredes. O calor era cada vez mais forte. Ana sentia o suor escorrendo por seu rosto, a fumaça começando a arder em seus pulmões. Ela não pensava em si mesma, apenas na imagem da família reunida lá fora, no gramado seguro. A imagem de Patrícia e Marcos abraçando seus filhos, chorando de alívio. Era essa imagem que a fazia continuar correndo, que a impulsionava para a porta, para a segurança, para o ar da noite. Ela finalmente alcançou a porta de serviço, empurrou a barra de metal com toda a força e caiu para fora, na grama fria e úmida da noite. O ar fresco foi como um soco, fazendo-a tossir, 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 tentando limpar a fumaça de seus pulmões. Ela se levantou, cambaleando, e olhou para a cena. A mansão em chamas, as pessoas ricas e apavoradas espalhadas pelo gramado, os seguranças tentando controlar a situação. Seus olhos procuraram desesperadamente por uma única cena. A cena que ela tinha imaginado. A cena que precisava ser real. A cena de uma mãe e um pai segurando seus filhos. Mas ela não encontrou. Do lado de fora, no vasto gramado da mansão, a cena era de puro caos e egoísmo. Mulheres choravam, mas não por medo, e sim por seus vestidos arruinados e sapatos perdidos na correria. Homens gritavam nos celulares, não para os serviços de emergência, mas para seus motoristas, querendo sair dali o mais rápido possível. A fumaça preta e espessa subia para o céu noturno, iluminada, pelas chamas que começavam a sair pelas janelas do andar de baixo. E a única preocupação daquelas pessoas parecia ser elas mesmas. Eles olhavam para a casa queimando como se estivessem vendo um filme, um espetáculo terrível que tinha estragado a noite perfeita deles. Ninguém parecia estar pensando em mais nada além do próprio umbigo. Ana, de pé e um pouco afastada da multidão, olhava para tudo aquilo com o coração apertado. Ela via a feiura por trás de todo aquele luxo. A caridade da festa era uma mentira, uma casca fina que se quebrou no primeiro sinal de perigo. Ela viu um homem empurrar uma senhora para pegar um celular que tinha caído no chão. Viu uma mulher reclamar em voz alta que seu colar de diamantes tinha arrebentado na confusão. Eram como crianças mimadas em um parquinho pegando fogo, preocupadas apenas com seus brinquedos. Ana sentiu nojo, mas sua mente não estava focada naquilo. Sua mente estava no andar de cima daquela casa em chamas. Onde estavam os bebês? Ela começou a procurar no meio da multidão. Seus olhos corriam de rosto em rosto, procurando pela babá, ou por algum segurança, ou por qualquer um que pudesse estar carregando duas crianças. Era difícil enxergar, com a fumaça começando a tomar conta do ar e a escuridão da noite. As pessoas corriam de um lado para o outro sem direção, gritando. Ana andava no meio delas, sentindo-se como a única pessoa sã em um hospício. Com licença, a senhora viu os bebês? Ela perguntava, mas as pessoas a ignoravam, cegas, pelo próprio pânico. A esperança dela de ver a família reunida e em segurança começava a se transformar em uma ansiedade terrível. Foi então que ela os viu, perto de um dos portões laterais, o mais longe possível da casa, estavam Patrícia e Marcos. Estavam sendo amparados por seguranças.
Patrícia chorava histericamente, o rosto manchado de rímel, o vestido vermelho rasgado na barra. Minha casa, minhas joias, está tudo queimando! Ela gritava, como se essas fossem as maiores perdas da noite. Marcos estava ao lado dela, pálido como um fantasma, olhando para as chamas com os olhos vazios em estado de choque. Ele não dizia nada, apenas tremia. Estavam salvos. Os donos da festa, os pais dos gêmeos, estavam ali em segurança. Mas algo estava terrivelmente errado. Algo estava faltando naquela cena. Ana sentiu um gelo na espinha. Os braços de Patrícia e Marcos estavam vazios. Não havia bebês com eles. Não havia babá por perto. Não havia nenhum sinal das crianças. Ana parou onde estava, o cérebro tentando processar o que os olhos viam. Não era possível. Devia haver uma explicação. Talvez a babá tenha saído por outra porta. Talvez outro empregado os tenha resgatado. Uma mãe nunca, jamais, sairia de uma casa em chamas sem seus filhos. Um pai nunca abandonaria seus bebês. Era uma lei da natureza, uma verdade universal. O que Ana estava vendo não podia ser real. Tinha que ser um engano, um pesadelo. Mas então, uma lembrança terrível, uma cena que ela tinha visto no meio da confusão, voltou à sua mente. Ela tinha visto Marcos perto da escada principal, no início do pânico. Ele gritava alguma coisa, apontando para cima. Ele estava tentando voltar. Sim, ele estava tentando subir para buscar os filhos. Ana se lembrou claramente. Ele estava lutando contra a multidão, tentando ir na direção do perigo, na direção do berçário. O instinto de pai dele tinha falado mais alto, mas ele estava sozinho. Onde estava Patrícia naquele momento? A mente de Ana refez os passos daquela tragédia, e então ela se lembrou do resto da cena. Patrícia, foi Patrícia quem o impediu. Ana agora via tudo com uma clareza horrível. Patrícia tinha agarrado o braço do marido com uma força desesperada. O rosto dela não era de uma mãe preocupada. Era de um animal apavorado, pensando apenas em si mesmo. Ela gritava com ele, o rosto distorcido de pânico. E Ana, mesmo de longe, mesmo com todo o barulho, conseguiu se lembrar das palavras que ela tinha gritado. As palavras que naquele momento pareceram apenas um grito de medo, mas que agora soavam como a mais terrível das sentenças. "Você está louco? Vamos morrer!" Patrícia tinha berrado, puxando Marcos para longe da escada, para longe dos filhos. "Os bombeiros vão pegá-los. A gente tem que sair daqui, agora." Ela não disse, "Nós temos que salvá-los." Ela disse, "Os bombeiros vão pegá-los." Ela tinha feito uma escolha. Entre a sua própria vida e a chance de salvar seus filhos, ela escolheu a si mesma. E pior ainda, ela tinha forçado o marido, em seu momento de fraqueza, a fazer a mesma escolha. Ela o arrastou para fora, para a segurança do gramado, e deixou seus 2 bebês recém-nascidos para trás, sozinhos, no meio de um inferno de fogo e fumaça. A compreensão atingiu Ana como um soco no estômago. Ela ficou sem ar. A verdade era tão monstruosa, tão inacreditável, que ela sentiu vontade de vomitar. Não tinha sido um acidente, não tinha sido um desencontro, tinha sido uma escolha, um ato de covardia tão profundo, tão egoísta, que não parecia humano. Ela olhou para Patrícia, chorando por suas joias, e sentiu um ódio que nunca tinha sentido na vida. Depois, olhou para Marcos, paralisado pela culpa e pela vergonha, e sentiu pena. E então, olhou para a janela do 2º andar da mansão, a janela do berçário. E o que viu fez seu sangue gelar. A janela do berçário, que antes estava escura, agora brilhava com uma luz laranja e pulsante. As chamas, que tinham começado na cozinha, no outro lado da casa, estavam se espalhando pelos andares com uma velocidade assustadora. O fogo já tinha chegado à ala das crianças. A fumaça agora saía em jatos pretos pela fresta da janela. O tempo estava acabando.
Os bombeiros ainda não tinham chegado. Cada segundo que passava era uma sentença de morte para aqueles dois anjinhos inocentes, abandonados por seus próprios pais, no momento em que mais precisavam deles. O mundo ao redor de Ana pareceu desaparecer. O som dos gritos, o cheiro da fumaça, tudo sumiu. Só existiam duas coisas em seu universo naquele momento: a imagem da janela brilhando em laranja e a certeza de que ninguém faria nada. Os seguranças estavam ocupados controlando a multidão. Os convidados estavam ocupados salvando a si mesmos. E os pais estavam ocupados se afogando em seu próprio egoísmo e culpa. Ninguém ia voltar. Ninguém tinha a coragem. As duas crianças estavam sozinhas, esperando por um milagre que não viria. Ana olhou para suas próprias mãos, mãos de faxineira, acostumadas a limpar a sujeira dos outros. Mãos que não tinham joias, que não eram macias, mas que eram fortes. Ela olhou para seu uniforme simples, para seus sapatos de borracha. Ela não era ninguém, não era rica, não era importante, não era da família. Se ela morresse ali, talvez ninguém nem desse pela sua falta no dia seguinte. Ela não tinha nada a ganhar, nenhum motivo para arriscar a única vida que tinha. Era uma loucura, era suicídio. Qualquer pessoa em sã consciência ficaria ali, parada, esperando os bombeiros. Mas Ana não pensou nisso. Ela pensou no seu próprio passado, em ter crescido sem pai e sem mãe, na solidão de um orfanato, na dor de ser uma criança sozinha no mundo. E ela não podia, simplesmente não podia, deixar que aquelas duas crianças tivessem o mesmo destino, ou um destino ainda pior. Seu instinto, a leoa que vivia dentro daquela mulher quieta e invisível, despertou com uma força violenta. Não era uma questão de escolha, era uma obrigação. A obrigação que os pais tinham abandonado e que agora caía sobre seus ombros. Ela agiu sem pensar. O instinto tomou conta. Viu um balde de gelo que antes servia para gelar os champanhes caros, agora derretendo na grama. Correu até ele, pegou um dos panos de linho da mesa e o encharcou na água gelada. Amarrou o pano no rosto, cobrindo a boca e o nariz. Um gesto simples, uma proteção precária contra a fumaça mortal que a esperava lá dentro. Os seguranças estavam de costas, tentando impedir que os curiosos se aproximassem. Ninguém estava prestando atenção nela. Ninguém viu a faxineira invisível se transformar em uma heroína. "Não entre aí! Você vai morrer!" gritou um dos garçons que a viu se aproximar da casa. Mas a voz dele parecia distante. Ana não ouvia mais nada. Seus olhos estavam fixos na porta de serviço por onde tinha saído. O caminho de volta. O caminho para o inferno. Ela respirou fundo o ar puro uma última vez. O ar que talvez nunca mais sentisse. E então, ignorando os gritos, ignorando o medo, ignorando a lógica, ela correu. Correu de volta para a mansão em chamas, de volta para o fogo, de volta para salvar os filhos que não eram seus. Enquanto corria, uma calma estranha tomou conta dela. O medo ainda estava lá, um nó gelado na barriga, mas por cima dele havia uma camada de certeza. A certeza de que estava fazendo a única coisa que poderia ser feita, a coisa certa. Em um mundo de covardes, ela escolheu ser corajosa. Em uma noite de egoísmo, ela escolheu o sacrifício. Ela era apenas a faxineira, uma Zé Ninguém. Mas naquele momento, ela era a pessoa mais forte e mais importante de todas, a única esperança para duas vidas inocentes que o mundo rico e civilizado tinha decidido que não valiam o risco. Ela atravessou a porta de serviço e foi engolida pela fumaça preta. O contraste com o ar da noite foi brutal. O calor era como um forno. A fumaça ardia os olhos e a garganta, mesmo com o pano molhado. Mal dava para enxergar um palmo à frente. O barulho do fogo era ensurdecedor, um rugido constante, faminto, que parecia vir de todos os lados.
As paredes estalavam, o teto gemia, ameaçando desabar a qualquer momento. Qualquer pessoa normal teria se virado e fugido. Mas Ana não era mais uma pessoa normal. Ela era uma mãe em uma missão. Seu único guia era a memória. Ela conhecia a planta daquela casa. Sabia onde ficava a escada de serviço que levava ao segundo andar. Era sua única chance. A escada principal, ela sabia, já deveria estar completamente bloqueada pelas chamas. Ela se abaixou, onde o ar era um pouco mais respirável, e começou a se mover, tateando as paredes. O tempo era seu maior inimigo. Cada segundo era precioso. Ela não sabia quanto tempo aguentaria ali dentro, nem quanto tempo as crianças aguentariam. Era uma corrida contra a morte. Ela finalmente encontrou a porta da escada de serviço. A maçaneta estava quente, mas não fervendo. Um bom sinal. Significava que o fogo ainda não tinha tomado aquele caminho por completo. Ela abriu a porta e foi recebida por uma lufada de fumaça ainda mais densa. A escada era estreita, um caracol de metal. Seria difícil subir e mais difícil ainda descer com duas crianças nos braços. Mas não havia outra opção. Com uma determinação que vinha de um lugar que ela não conhecia, Ana colocou o pé no primeiro degrau e começou a subir em direção ao coração do inferno. A escada de serviço era um túnel de metal e escuridão, preenchido por uma fumaça densa que subia do andar de baixo. Ana subia os degraus de 2 em 2, com uma mão no corrimão quente e a outra segurando o pano molhado contra o rosto. A cada degrau, a respiração ficava mais difícil. A fumaça não só ardia os olhos e a garganta, mas parecia roubar o oxigênio do ar, deixando-a tonta. O barulho do fogo era abafado ali, mas o som da estrutura da casa gemendo e estalando era aterrorizante. Parecia que a mansão inteira iria desabar a qualquer momento e ela seria enterrada viva ali dentro. Mas ela não parou. A imagem dos 2 bebês sozinhos no berçário era o único combustível que a mantinha em movimento, empurrando-a para cima, contra o medo, contra a lógica. Ela finalmente chegou ao segundo andar. A fumaça ali era ainda pior. Rolos de fumaça preta e gordurosa flutuavam pelo teto, tornando impossível ficar de pé. Ana se arrastava pelo chão, onde o ar era um pouco mais limpo. O carpete de luxo que ela tinha aspirado naquela mesma manhã estava quente sob suas mãos. Ela conhecia aquele corredor. Era a ala dos quartos da família. O berçário era o último quarto à direita. Era tão perto, mas ao mesmo tempo parecia estar a quilômetros de distância. Uma viga de madeira em chamas caiu do teto a poucos metros de onde ela estava, soltando uma chuva de faíscas. Ela se encolheu, o coração disparado, mas não recuou. O calor era insuportável, como estar dentro de um forno. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a fuligem. O pano em seu rosto já estava quase seco e a cada respiração ela sentia a fumaça venenosa entrando em seus pulmões. Ela começou a tossir, uma tosse seca, desesperada, que rasgava sua garganta. Sua visão estava ficando turva, os contornos dos móveis caros se desfazendo em borrões escuros. Ela sabia que estava ficando sem tempo, que seu corpo não aguentaria muito mais, mas ela já conseguia ver a porta do berçário, com seus entalhes de anjos e ursinhos. Estava fechada, uma última barreira entre ela e as crianças. Ela se arrastou até a porta. A madeira estava quente ao toque. Ela tentou girar a maçaneta, de latão, mas estava presa. O calor devia ter dilatado o metal. O pânico que ela vinha mantendo sob controle ameaçou explodir. Presa. Ela estava presa. Ela bateu na porta com o ombro 1, 2 vezes, usando a pouca força que lhe restava. Nada. A porta não se movia. Ela olhou para os lados, desesperada, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse usar. Seus olhos, ardendo, encontraram uma pequena estátua de bronze em um pedestal no corredor. Era pesada. Com um último esforço, arrastou e, usando-a como um ariete, bateu contra a fechadura.
Com um estalo alto, a fechadura cedeu e a porta se abriu. O que ela viu lá dentro foi uma cena saída de um pesadelo. O quarto estava cheio de fumaça, mas o fogo ainda não tinha entrado. A luz laranja das chamas do corredor iluminava o ambiente, criando sombras assustadoras que dançavam nas paredes. E nos 2 berços, no meio daquela fumaça toda, estavam os gêmeos. Eles não estavam mais dormindo. Estavam acordados e chorando. Um choro fraco, engasgado, quase sem som. O ar estava acabando e eles estavam sufocando. Ver aquelas 2 criaturinhas tão pequenas e indefesas, sozinhas naquele inferno, quebrou o coração de Ana em 1000 pedaços e, ao mesmo tempo, lhe deu uma nova e inexplicável força. Ela correu até os berços, a adrenalina bloqueando a dor em seus pulmões. Calma, meus anjos, eu estou aqui. Eu vou tirar vocês daqui. Ela sussurrou, a voz rouca pela fumaça. Ela pegou o primeiro bebê, um menininho, e o enrolou firmemente em um cobertor grosso, cobrindo seu rostinho para protegê-lo da fumaça. Fez o mesmo com a irmãzinha. Agora vinha a parte mais difícil. Como ela conseguiria carregar os 2 e ainda se mover por aquele ambiente perigoso? Ela não tinha como segurar os 2 bebês e ainda se arrastar pelo chão. Precisava de uma solução, e rápido. O teto do quarto começou a soltar pedaços de gesso. Seu cérebro, funcionando em alta velocidade, procurou por uma saída. Ela olhou ao redor do quarto. A janela dava para uma queda muito alta. Impossível. Voltar pela escada de serviço seria muito lento e perigoso. A única chance era a escada principal, a grande escadaria de mármore que levava ao salão. Mas ela tinha visto que estava bloqueada pela fumaça. Mesmo assim, talvez fosse a única opção. Ela precisava tentar. Com um bebê em cada braço, apertando-os contra o peito como se fossem a coisa mais preciosa do mundo, ela se preparou para a jornada de volta. Ela era a única chance de sobrevivência deles. Ela saiu do berçário e voltou para o corredor. Com o peso das crianças, ela não conseguia mais se arrastar. Teria que andar de pé no meio da fumaça mais densa. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ela repetia para si mesma como um mantra. Era uma mentira, mas era a única coisa que a mantinha de pé. O calor era ainda mais intenso agora. A parte de trás de seu uniforme começou a soltar fumaça, o tecido prestes a pegar fogo. Ela sentia a pele de suas costas arder, mas não parou. A dor era um detalhe, sem importância. A única coisa que importava era o peso vivo e frágil em seus braços. Ela chegou ao topo da escadaria principal. A cena era apocalíptica. As chamas lambiam as paredes do salão lá embaixo e uma parede de fumaça preta subia, tornando a descida quase impossível. O corrimão de madeira estava em chamas. As cortinas do salão, que iam do chão ao teto, eram tochas gigantes, iluminando a destruição. Por um momento, ela sentiu o desespero. Era o fim. Não havia saída. Ela e os bebês morreriam ali, naquele palácio em chamas. Ela abraçou os bebês com mais força, fechou os olhos, pedindo a Deus que fosse rápido, que eles não sentissem dor. Foi então que um som diferente cortou o rugido do fogo. Um som agudo, crescente. Sirenes. Os bombeiros. A ajuda estava chegando. A esperança, que estava quase morta, deu uma última faíscada. Mas eles ainda estavam longe. Não chegariam a tempo de subir e resgatá-los. A decisão ainda era dela. Ela tinha que descer. Tinha que atravessar aquele inferno. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, Ana abriu os olhos. Ela não ia desistir. Não depois de ter chegado tão longe. Ela olhou para os degraus de mármore quentes e cobertos de fuligem e deu o primeiro passo para baixo. Ela descia a escada o mais rápido que podia, tropeçando, quase caindo. A fumaça a cegava e ela tinha que adivinhar onde estava pisando. O calor subia em ondas e ela sentia seu cabelo começar a chamuscar. Os bebês, protegidos pelos cobertores, tossiam. O som fraco da tosse deles
Era o que a lembrava de que precisava continuar, de que não podia fraquejar. Ela estava na metade do caminho quando uma parte do teto do salão desabou, bloqueando a passagem. Uma parede de fogo e escombros se ergueu bem na sua frente. A saída principal estava perdida para sempre. O desespero voltou com força total. Ela estava presa no meio da escada, com fogo em cima e fogo embaixo. Não havia para onde ir. Ela se sentou em um degrau, exausta, derrotada, o corpo inteiro doendo. A fumaça estava vencendo. Sua cabeça começou a girar. Seus pulmões queimavam como se estivessem cheios de ácido. Ela olhou para os rostinhos dos bebês. Eles estavam quietos agora, os olhos fechados. Ela entrou em pânico, achando que o pior tinha acontecido. Mas viu seus peitinhos pequenos subindo e descendo. Estavam apenas desacordados, mas não por muito tempo. Enquanto a escuridão começava a tomar conta de sua visão, uma lembrança surgiu em sua mente. Uma lembrança de seu primeiro dia de trabalho. Durante o tour pela mansão, a governanta tinha lhe mostrado uma pequena porta, quase escondida atrás de uma tapeçaria antiga, no corredor lateral do primeiro andar. Essa é uma escada de serviço antiga, da época em que a casa foi construída. Ninguém usa mais. Leva para a adega e para os jardins dos fundos. A mulher tinha dito. A adega. Os jardins dos fundos. Uma saída. Era uma chance mínima, louca, mas era a única que restava. Com as últimas gotas de força que ainda tinha, Ana se levantou. Ela não desceu mais. Ela subiu de volta. Subiu os degraus que tinha acabado de descer, de volta para o segundo andar, de volta para o corredor em chamas. Era uma loucura voltar para o perigo, mas o caminho para a frente estava fechado, e o único caminho para a vida era através do fogo. Ela precisava chegar a outra escada de serviço, a que levava para a segurança. Ela não sabia se a escada ainda estaria inteira, se a porta não estaria bloqueada pelo fogo. Mas ela tinha que tentar. Ela atravessou o corredor do segundo andar de novo, agora em uma corrida desesperada. O fogo estava mais forte, as chamas já saíam pelas portas dos outros quartos. A mansão estava se desfazendo ao seu redor. Ela se sentia como uma personagem em um filme de terror. A heroína improvável correndo pela sua vida e pela vida dos inocentes que carregava. O barulho das sirenes estava mais perto agora, mas ainda parecia vir de outro mundo. O único mundo que existia para ela era aquele corredor de fogo, fumaça e dor. Ela só precisava aguentar mais um pouco. Finalmente, ela encontrou a porta da outra escada de serviço, no final do corredor. A porta estava intacta. Com o coração na boca, ela a abriu. A escada, também de metal, estava livre da fumaça mais densa. Era um milagre, um pequeno corredor de esperança no meio da destruição. Ela não perdeu tempo. Começou a descer o mais rápido que suas pernas bambas permitiam. A cada degrau para baixo, o ar parecia ficar um pouco mais limpo. O calor, um pouco menos intenso. Ela estava conseguindo. Estava vencendo o monstro de fogo. Ela chegou ao andar de baixo, na porta que dava para a adega. De lá, ela sabia, havia uma saída direta para os jardins dos fundos, longe da confusão, longe da multidão. Ela empurrou a última porta e sentiu o ar frio da noite em seu rosto. Conseguiu. Ela tinha conseguido. Cambaleando, quase caindo, ela saiu para a grama, com os 2 bebês ainda seguros em seus braços. Ela estava do outro lado da casa, onde ninguém estava olhando. E bem a tempo. Assim que ela saiu, ouviu um barulho ensurdecedor. Uma parte do teto da mansão desabou. O lugar por onde ela tinha acabado de passar não existia mais. Ela caiu de joelhos na grama, ofegante, tossindo, o corpo todo tremendo. Ela olhou para os 2 pacotinhos em seus braços. Eles estavam sujos de fuligem, mas respiravam. Estavam vivos. Ela os salvou. Uma onda de alívio tão grande a invadiu que ela começou a chorar. Lágrimas de dor, de exaustão, mas principalmente de gratidão.
Ela não era ninguém, mas tinha feito a coisa mais importante do mundo. Enquanto as primeiras luzes dos carros de bombeiro apareciam na frente da mansão, a heroína anônima nos fundos abraçava os tesouros que tinha roubado das garras da morte. Os sons das sirenes agora eram ensurdecedores. Luzes vermelhas e azuis piscavam, cortando a escuridão da noite. Ana ouviu gritos, ordens. Os bombeiros tinham chegado. Ela se levantou com dificuldade e começou a caminhar pela lateral da casa, em direção à frente, em direção à ajuda. Ela precisava entregar os bebês aos paramédicos, garantir que eles ficassem bem. Com os dois nos braços, ela apareceu na beira do gramado principal, uma figura fantasmagórica, coberta de fuligem, saindo da fumaça, como um anjo que tinha acabado de atravessar o inferno. Quando Ana apareceu na lateral do gramado, coberta de fuligem e segurando os dois bebês, o mundo parecia em câmera lenta. Os bombeiros estavam começando a chegar, as sirenes cortando o ar, mas toda a atenção ainda estava no espetáculo do fogo e no pânico dos convidados. Por um momento, ninguém a notou. Ela era apenas mais uma sombra se movendo na confusão. Com as pernas tremendo e a cabeça girando, ela deu um passo, depois outro, na direção das luzes piscantes das primeiras ambulâncias que chegavam. O instinto dela, mesmo à beira do colapso, era um só: levar as crianças para a segurança. Elas eram a única coisa que importava. A missão dela só terminaria quando eles estivessem em mãos seguras. Finalmente, um dos bombeiros a viu. Ele parou o que estava fazendo e gritou para os colegas: "Paramédicos, aqui! Temos crianças!" De repente, todos os olhares se viraram para ela. O pânico dos convidados se transformou em choque. De onde tinha saído aquela mulher? E de onde tinham saído aquelas crianças? As pessoas abriram caminho, olhando para Ana com uma mistura de espanto e incredulidade. Ela caminhou por aquele corredor humano, sentindo os olhos de todos nela. Pela primeira vez, a Sarissimus, faxineira invisível, era o centro de todas as atenções. Mas ela não via ninguém. Seus olhos estavam fixos nos dois paramédicos que corriam em sua direção com uma maca. "Meu Deus, menina! Eles estavam lá dentro?" perguntou um dos paramédicos, pegando o primeiro bebê dos braços dela com um cuidado infinito. Ana apenas balançou a cabeça que sim, incapaz de formar palavras. Sua garganta parecia estar cheia de vidro moído. Ela entregou o segundo bebê para o outro profissional. No momento em que seus braços ficaram vazios, uma sensação estranha a invadiu. Um alívio imenso, tão pesado que quase a derrubou, mas também um vazio. Por alguns minutos, aqueles dois pacotinhos tinham sido o seu único propósito no mundo, a única razão para continuar lutando. E agora, sua missão estava cumprida. Ela tinha feito o que precisava ser feito. Os paramédicos levaram os gêmeos para a ambulância, começando a examiná-los imediatamente. "Eles estão respirando um pouco de inalação de fumaça, mas estão estáveis", gritou um deles, para o alívio de todos que assistiam à cena. Ana ficou ali, parada, observando. Ela viu os pequenos peitos das crianças subindo e descendo. Viu que estavam vivos e seguros. Um sorriso fraco, quase imperceptível, se formou em seus lábios sujos de fuligem. E foi nesse momento que a adrenalina que a tinha mantido de pé através do inferno finalmente acabou. O corpo dela, que tinha ignorado a dor e o cansaço, decidiu que não aguentava mais. A primeira coisa que ela sentiu foi o chão girando. Os sons ao redor, os gritos, as sirenes, tudo começou a ficar distante, abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. As luzes vermelhas e laranjas se misturaram em um borrão. Suas pernas, que a tinham carregado através do fogo, de repente viraram gelatina. Ela levou a mão à cabeça, tonta, e seus joelhos cederam.
A última coisa que ela viu antes de desmaiar foi um dos paramédicos olhando para ela e gritando: "Precisamos de uma maca aqui! Rápido! A heroína vai cair!" E então tudo ficou preto. A escuridão que ela tinha enfrentado para salvar os outros finalmente a engoliu. Enquanto Ana caía, um carro preto e luxuoso cantou pneus ao parar bruscamente perto da entrada da mansão. A porta se abriu e Dom Fernando, o patriarca da família, desceu. Ele tinha recebido uma ligação do chefe de segurança e tinha voado para casa. A primeira coisa que viu foi o pesadelo, sua casa, o lar de sua família por gerações, sendo devorada pelas chamas. Ele ficou paralisado por um segundo, o coração gelado de horror. E então, o pânico por sua família o atingiu. Onde estavam Marcos, Patrícia, seus netos? Ele começou a correr na direção da multidão, o rosto uma máscara de desespero. Ele encontrou seu filho e sua nora perto da árvore onde Ana os tinha visto. Estavam fisicamente bem, mas em pedaços. Marcos parecia um zumbi e Patrícia continuava a chorar histericamente por suas perdas materiais. "Onde estão as crianças?" Dom Fernando gritou, agarrando o filho pelos ombros. Marcos não conseguiu responder, apenas chorou de vergonha. Foi Patrícia quem falou, no meio de seus soluços egoístas. Nós não conseguimos chegar até eles. O fogo era demais." A desculpa era tão fraca, tão covarde, que Dom Fernando sentiu o sangue ferver. Ele estava prestes a explodir com eles quando ouviu os gritos dos paramédicos. Atraído pela comoção, ele se virou e correu na direção da ambulância, empurrando as pessoas para o lado. E então ele viu os dois netinhos, tão pequenos, tão frágeis, sendo examinados pelos médicos. Estavam vivos. Um alívio avassalador o atingiu, fazendo suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou no ombro de um bombeiro, respirando fundo, agradecendo a Deus. E foi então que ele notou a outra maca. A maca ao lado. Nela estava uma moça, uma jovem com o uniforme de faxineira da mansão, o rosto coberto de fuligem, com uma máscara de oxigênio. Ela estava desacordada. "O que aconteceu com ela?" perguntou ele ao bombeiro. O bombeiro, um homem grande e com o rosto cansado, olhou para a moça na maca com admiração. "Essa aí, meu senhor, é a pessoa mais corajosa que eu já vi na minha vida", disse ele. "Nós chegamos e o segundo andar já era uma armadilha mortal. Ninguém conseguiria entrar. E, de repente, essa moça aparece do meio da fumaça, com seus 2 netos nos braços. Ela voltou lá para dentro, sozinha. Se não fosse por ela, as crianças não teriam tido a menor chance." As palavras do bombeiro foram como um soco no estômago de Dom Fernando. Uma faxineira, uma empregada anônima, tinha feito o que sua própria família não teve a coragem de fazer. Dom Fernando ficou olhando da moça desacordada para seus netos, que agora choravam com força, um som maravilhoso que provava que estavam bem. E então ele se virou e olhou para seu filho e sua nora, que se aproximavam timidamente, agora que a situação parecia sob controle. Ele viu o alívio no rosto deles, mas não viu o heroísmo. Ele viu a segurança deles, mas também viu a vergonha em seus braços vazios. Naquele momento, no meio do caos, do fogo e da fumaça, Dom Fernando enxergou a verdade sobre sua família com uma clareza dolorosa e absoluta. Uma verdade que iria mudar tudo para sempre. A heroína não era sua nora, a anfitriã perfeita. O herói não era seu filho, o herdeiro de seu império. A verdadeira heroína era aquela menina, aquela estranha que estava sendo colocada na ambulância. Uma menina que não tinha nada, mas que arriscou tudo. Que não tinha laços de sangue, mas que agiu com mais amor e lealdade do que os próprios pais. A gratidão que ele sentia era imensa, mas a vergonha que sentia por sua família era ainda maior. A mansão em chamas era uma metáfora perfeita para sua vida. Uma fachada linda, mas com uma estrutura podre por dentro. Ele caminhou até a ambulância onde Ana estava. "Eu quero ir com ela",
disse ele ao paramédico. Eu sou o responsável por essa moça. O paramédico concordou. Dom Fernando entrou e se sentou ao lado da maca, olhando para o rosto, sereno e sujo da salvadora de seus netos. Ele não sabia o nome dela, não sabia de onde ela vinha, mas ele sabia que tinha uma dívida com ela que nunca poderia ser paga. E enquanto a ambulância se afastava, com as sirenes ligadas, ele tomou uma decisão. A mansão podia ser reconstruída. O dinheiro podia ser recuperado. Mas a honra de sua família estava em ruínas, e ele, como patriarca, iria fazer o que fosse preciso para reconstruí-la. Enquanto isso, a notícia do resgate heróico começou a se espalhar pelo gramado. As pessoas que antes só se preocupavam consigo mesmas, agora cochichavam sobre a faxineira corajosa. O foco da tragédia tinha mudado. Já não era sobre a festa que deu errado, mas sobre o ato de bravura inacreditável que tinha acontecido. Patrícia e Marcos ouviram os comentários e a vergonha deles se aprofundou. Eles não eram os pais aliviados, eram os pais covardes. A história que seria contada no dia seguinte não seria sobre a generosidade da família Ferraz, mas sobre a coragem de uma de suas empregadas. Patrícia, percebendo a mudança no ar, tentou criar uma nova narrativa. Nós mandamos ela ir, disse ela para um grupo de convidados alto o suficiente para que outros ouvissem. Quando vimos que não conseguiríamos passar, dissemos a ela para usar a escada de serviço, que ela conhecia bem. Foi um plano nosso. A mentira era tão descarada, tão patética, que até as pessoas que a bajulavam olharam para ela com uma certa pena. Ela estava tentando roubar o heroísmo de Ana para cobrir sua própria covardia, mas era tarde demais. A verdade já estava clara nos olhos de todos. Marcos, ao lado dela, não disse nada. Ele apenas ouviu a mentira da esposa e sentiu mais uma onda de nojo e autoaversão. Ele sabia a verdade. Sabia que tinha fraquejado, que tinha deixado o pânico e a esposa o dominarem. A imagem de si mesmo, virando as costas para a escada enquanto seus filhos estavam no andar de cima, o assombraria pelo resto da vida. Ele não tinha a desculpa do pânico cego. Ele tinha tentado e tinha desistido. Ele tinha falhado como pai da maneira mais fundamental possível, e nenhuma mentira que Patrícia contasse poderia apagar essa verdade de sua alma. A noite continuou, com os bombeiros finalmente começando a controlar as chamas e a polícia chegando para isolar a área. A grande festa da mansão Ferraz tinha terminado da forma mais trágica possível. Mas em meio às cinzas daquela noite, algo novo estava nascendo. Uma heroína improvável tinha sido revelada, e um patriarca poderoso tinha despertado de um longo sono, percebendo que sua família, que ele achava tão sólida, estava quebrada. A reconstrução não seria apenas da casa, mas de todos os valores que ele achava que sua família representava. Na ambulância, Dom Fernando segurava a mão de Ana, que ainda estava desacordada. Ele olhou para a mão dela, pequena, com calos do trabalho duro. A mão que tinha atravessado o fogo para salvar o futuro de sua linhagem. E sentiu uma humildade que não sentia há muito tempo. Ele, Dom Fernando Ferraz, um dos homens mais ricos e poderosos do país, devia tudo àquela menina. Ele não sabia como iria recompensá-la. Dinheiro parecia pouco, parecia um insulto. Ele precisava fazer algo mais. Algo que mostrasse ao mundo, e principalmente à sua própria família, o verdadeiro valor da coragem e do caráter. A mente dele, acostumada a grandes negócios e decisões difíceis, começou a trabalhar. O que ele faria com Marcos e com Patrícia? Não podia simplesmente ignorar a covardia deles. Aquilo não era apenas uma falha pessoal, era uma mancha no nome da família Ferraz. E ele era o guardião daquele nome. A noite ainda não tinha acabado, mas as decisões que ele tomaria nas próximas horas iriam causar um terremoto em sua família, um incêndio tão devastador quanto o que consumia sua casa.
As chamas lá fora estavam sendo apagadas, mas as chamas da mudança, dentro dele, estavam apenas começando a arder. A ambulância chegou ao hospital. Ana foi levada para dentro às pressas e Dom Fernando ficou na sala de espera, sozinho com seus pensamentos. Ele ligou para o hospital para onde seus netos foram levados e confirmou que estavam bem, fora de perigo. O alívio foi imenso, mas a raiva e a decepção voltaram logo em seguida. Ele pensou em sua falecida esposa, a matriarca que tinha construído aquela família com ele. O que ela diria se visse o que os filhos deles tinham se tornado? A vergonha o consumiu. Ele tinha falhado com ela. Tinha deixado sua família apodrecer por dentro, enquanto se preocupava apenas com os negócios. Um médico apareceu. Senhor Ferraz, a moça vai ficar bem. Inalou muita fumaça, algumas queimaduras leves nas costas, mas ela é forte. Com sorte, terá alta amanhã mesmo. A notícia foi a única coisa boa naquela noite terrível. Ela estava bem. A heroína sobreviveria. Dom Fernando agradeceu ao médico e se sentou de novo. Agora ele tinha certeza do que precisava fazer. A recompensa de Ana não seria apenas uma recompensa. Seria uma lição. Uma lição para seu filho, para sua nora e para toda a sociedade hipócrita que os aplaudia. A faxineira não só salvou os bebês. Ela, sem saber, estava prestes a salvar a alma da família Ferraz. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre as ruínas ainda fumegantes da mansão Ferraz. A notícia do incêndio e do resgate milagroso dos gêmeos estava em todos os jornais. A família estava reunida, não na mansão destruída, mas na sala de reuniões fria e impessoal da empresa de Dom. Patrícia, já recomposta, tentava controlar a narrativa. Foi terrível, papai, mas graças a Deus, Marcos e eu pensamos rápido, dizia ela, para quem quisesse ouvir. Tivemos a ideia de mandar a faxineira, que conhecia os atalhos, pela escada de serviço. Foi um risco, mas nosso plano funcionou. Ela falava como se tivesse comandado uma operação militar, pintando a si mesma como a heroína intelectual por trás de tudo. Marcos estava ao lado dela, em silêncio, o rosto pálido, os olhos afundos. A culpa o consumia de uma forma que ele nem conseguia disfarçar. Cada palavra de mentira que saía da boca de sua esposa era como um prego a mais em seu caixão de vergonha. Ele não a desmentia, sua fraqueza era grande demais. Dom Fernando, sentado na cabeceira da mesa, ouvia tudo sem dizer uma palavra, o rosto uma máscara de pedra. Ele deixou Patrícia falar, deixou-a se enrolar em sua própria teia de mentiras. Ele queria ver até onde a desonestidade dela iria. Finalmente, uma secretária bateu na porta. Senhor Ferraz, ela chegou. A porta se abriu e Ana entrou na sala. Ela usava roupas simples, emprestadas do hospital, e parecia pequena e deslocada naquele ambiente de luxo corporativo. Tinha alguns curativos nos braços e o rosto ainda pálido, mas seus olhos estavam firmes. Ela olhou para Dom Fernando assustada, sem entender por que tinha sido chamada ali. Patrícia a olhou com desprezo, como se Ana fosse a prova viva de sua mentira. Ah, aí está ela, a moça corajosa que executou nosso plano tão bem, disse Patrícia, com um sorriso falso. Mas Dom Fernando levantou a mão e o silêncio na sala foi absoluto. Patrícia, cale-se, você já falou o suficiente para o resto da sua vida. O patriarca se levantou. Ignorando seu filho e sua nora, ele caminhou lentamente até Ana, que se encolheu sem saber o que esperar. E então, na frente de sua família chocada, Dom Fernando Ferraz, um dos homens mais poderosos e orgulhosos do país, fez o impensável. Ele se ajoelhou. Ajoelhou-se no chão de mármore caro, na frente da faxineira. Ele pegou as mãos simples e com calos de Ana e olhou para ela de baixo para cima. Seus olhos, pela primeira vez, estavam cheios de uma emoção crua, de uma humildade profunda. Em nome de toda a minha família,
Eu peço perdão, disse ele, a voz embargada. E eu agradeço. Você salvou o futuro do meu sangue. Minha dívida com você é eterna. Patrícia soltou um som de engasgo, de puro choque. Marcos apenas baixou a cabeça. As lágrimas de vergonha finalmente rolando. Ana estava paralisada, sem conseguir reagir. Ver aquele homem tão poderoso, ajoelhado a seus pés, era mais surreal do que o próprio incêndio. Por favor, Senhor, levante-se. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ela sussurrou constrangida. Dom Fernando se levantou, mas continuou segurando as mãos dela. Não, minha filha. Você fez o que ninguém mais teve a coragem de fazer. E por isso, você não será recompensada. Você será honrada. Ele se virou para sua família, o rosto agora duro como granito. A hora do julgamento tinha chegado. Por sua bravura incomparável, ele anunciou, a voz soando como a de um juiz dando uma sentença. Eu estou lhe dando a casa de campo da família no lago. É sua. Junto com ela, um fundo vitalício será criado em seu nome. Ele pagará por sua educação, sua moradia, suas necessidades pelo resto da sua vida. Você nunca mais precisará limpar a sujeira de ninguém. Ana ofegou, as palavras não fazendo sentido em sua cabeça. Uma casa? Dinheiro para o resto da vida? Era um sonho do qual ela certamente acordaria. Patrícia, por outro lado, entendeu muito bem. Você não pode fazer isso. Aquela casa é da família. Ela gritou, o verniz de civilidade finalmente se quebrando. Dom Fernando a ignorou. Seu olhar agora estava em seu filho. E quanto a você, Marcos, disse ele, a voz baixa, cheia de uma decepção que era pior do que qualquer grito. Hoje, você está sendo removido da presidência do Grupo Ferraz. Seu escritório, seu carro, seus privilégios, tudo acabou. Marcos o olhou, o rosto devastado, mas ele sabia que merecia. A partir de segunda-feira, você começará em um novo cargo, na nossa central de logística, como assistente júnior. Vai aprender a descarregar caminhões, a organizar estoques, vai aprender o que é responsabilidade de verdade, do começo. A humilhação era total, brutal e, de certa forma, justa. E então veio o golpe final. Dom Fernando olhou de seu filho fraco para a faxineira forte. Talvez, se você prestar atenção, Marcos, possa aprender alguma coisa com a Ana. Ela, que não tinha nada, lhe ensinou o que significa coragem e sacrifício. Eu, que tenho tudo, falhei em te ensinar isso. A comparação foi a sentença final. Ele não estava apenas rebaixando o filho, estava elevando Ana a uma posição de superioridade moral, colocando-a como o novo padrão de caráter da família. Para Patrícia e Marcos, aquele era o fim. O mundo de luxo e poder que eles conheciam tinha acabado de virar cinzas, assim como a mansão. Meses depois, a vida de todos tinha mudado drasticamente. Ana não se mudou para a casa de campo luxuosa. Ela a vendeu. E com todo o dinheiro da venda e do fundo que recebeu, ela começou o maior projeto de sua vida. No bairro simples onde cresceu, ela comprou um terreno e começou a construir uma creche. Uma creche moderna, segura e, o mais importante, gratuita, para mães que trabalhavam e não tinham onde deixar seus filhos. Todos os dias ela estava lá, na obra com seu capacete, o rosto sujo de poeira, mas com um sorriso que nunca teve antes. Ela tinha encontrado seu propósito. Ela não estava mais limpando a sujeira dos outros, estava construindo um futuro limpo para centenas de crianças. Marcos, por sua vez, aceitou seu destino. Todos os dias ele vestia um uniforme simples e ia para o centro de distribuição. O trabalho era duro, braçal. No começo foi humilhante, mas aos poucos, longe do luxo e da pressão, ele começou a mudar. Ele conversava com os outros, funcionários, ouvia suas histórias, aprendia o valor de um dia honesto de trabalho. Começou a visitar os filhos nos fins de semana, não mais como um pai ausente, mas como um homem tentando se reconectar.
A jornada dele seria longa, mas pela primeira vez ele estava caminhando com os próprios pés. Ele e Patrícia se divorciaram logo após os eventos daquele dia. Patrícia não aceitou a queda tão bem. Expulsa da família Ferraz e da alta sociedade, ela se viu isolada, vivendo da pensão do divórcio. O ódio e o ressentimento a consumiam. Ela não conseguia aceitar que uma faxineira tinha destruído sua vida. Em sua mente distorcida, a culpa era toda de Ana. Uma tarde, ela entrou no escritório de um investigador particular, um homem com fama de fazer o trabalho sujo que ninguém mais queria. "Eu quero que você investigue o incêndio na mansão", disse ela, a voz fria e cheia de veneno. Aquele incêndio foi conveniente demais para aquela faxineira. "Eu quero que você encontre alguma coisa. Eu quero que você prove que foi ela quem começou o fogo para se fazer de heroína." A ameaça de uma nova e perversa batalha estava lançada. Enquanto Ana construía um futuro de esperança com as cinzas do passado, Patrícia planejava usar essas mesmas cinzas para enterrá-la. A heroína que tinha enfrentado o inferno do fogo agora teria que enfrentar um inferno diferente, o da calúnia, da mentira e da vingança de uma mulher que não tinha mais nada a perder. A paz de Ana, conquistada com tanta coragem, estava agora sob a mira do ódio. O bem que ela fez tinha criado um inimigo implacável, determinado a transformar seu ato de heroísmo no crime perfeito. A bravura de Ana tinha reescrito o destino de uma família, construindo um novo começo para muitos. Mas a inveja, como as brasas de um incêndio mal apagado, continuava a queimar no escuro, esperando uma chance para começar um novo fogo. Uma boa ação pode de fato iluminar o mundo, mas sua luz também atrai as sombras. Se essa história de coragem e covardia tocou seu coração, compartilhe-a, para que o mundo se lembre que heróis de verdade raramente usam capas. Na maioria das vezes, eles usam uniformes simples e têm as mãos sujas de trabalho e de coragem.